Em 2022, Jefferson Figueiredo, de apenas 21 anos, perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito no Parque Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba. Segundo a esposa, Tiffany, o responsável foi um ônibus do transporte coletivo que avançou o sinal vermelho. Apesar das imagens de vídeo anexadas ao processo, a justiça teria responsabilizado Jefferson pela colisão. Hoje vamos conversar com Tiffany, os pais de Jefferson e também o advogado da família que buscam justiça e visibilidade para o caso. Está no ar o programa Voz da Justiça na ILTV+ Sorocaba. Então, para falar sobre esse caso, que ganhou uma repercussão muito grande, infelizmente, mais um acidente aqui na cidade de Sorocaba, infelizmente mais um acidente fatal. Inclusive, nós gostaríamos de relembrar aqui que a ILTV+ Sorocaba está participando ou está encabeçando uma campanha visando um trânsito mais seguro aqui na nossa cidade, porque nós somos a cidade do estado de São Paulo com maior índice de acidente de trânsito fatal. Então a gente não pode deixar isso continuar. Nós precisamos dar um basta nisso. Acompanhe no nosso site. Nós vamos conversar aqui com o Dr. Ricardo, ele que é o advogado da família, vai falar sobre o andamento do processo. Nós estamos aqui com o José Evangelista, que é pai da vítima. Nós estamos com a Patrícia, que é a mãe, e nós estamos também com a Tiffany, que é a esposa da vítima, infelizmente, que acabou perdendo a vida nesse acidente. Então nós vamos conversar um pouco com eles para entender um pouco o andamento do processo e entender como aconteceu esse acidente. Ao fundo, no nosso telão, você que está nos assistindo aí na sua casa, você vai ver as imagens que foram fornecidas aí pela empresa, pela Urbis, que é a empresa que administra o transporte público em Sorocaba, e a imagem vai mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, cada detalhe do acidente, e eu vou pedir para você prestar atenção, você que está nos assistindo, presta atenção no tempo, no time do momento em que abre o sinal até o acidente que acontece, a colisão da motocicleta com o ônibus. Por quê? Porque depois nós vamos comentar sobre isso. Nós vamos explicar, o doutor Ricardo vai explicar o andamento do processo, por que a justiça arquivou o processo, e são essas imagens que vai mostrar para a gente a realidade do que aconteceu. Então, você vai ouvindo aqui a fala e acompanhando as imagens de fundo. Então, inicialmente, doutor Ricardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, e também eu gostaria que você falasse inicialmente sobre esse processo, como que ele ocorreu, e sobre em que pé que está esse caso. Bom dia, Elton, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite. A situação é um processo de acidente envolvendo um motociclista e um ônibus da Urbis, uma situação bem triste e pesada que aconteceu no ano de 2022. Após o acidente, a família me procurou para ter orientações sobre o que poder fazer referente ao caso. Eu lembro que na situação eu expliquei para eles que antes de entrar em qualquer tipo de processo, teríamos que analisar as imagens para ver se realmente o ônibus estava errado ou se o filho deles, infelizmente, cometeu algum equívoco na hora de manobrar a moto e sofreu um acidente. Diante disso, nós ingressamos com uma ação civil de requerimento de documentos, onde nós pedimos para a Urbis que fornecesse as imagens dos dias do acidente, com horários e as datas corretas. Depois de alguns meses, chegou as imagens para nós, chamei os familiares novamente, que sempre que revive essa situação ou lembra desse acidente trágico, tem muito a dor no coração e sofrem muito com isso. E perguntei se eles queriam ver as imagens. Eles, com o aval deles, mostrei as imagens, como vocês têm as imagens aí. Podemos constatar que quem passou o sinal vermelho foi o motorista. Algum equívoco que ele cometeu na sua direção e passou o sinal vermelho, o qual veio a colidir com o Sr. Jefferson, que veio a óbito. Diante das imagens, nós ingressamos com uma ação civil de indenização por dano moral e material. No mesmo momento, expliquei para eles que a ação criminal ela não necessitava de advogado e seria tramitada pelo promotor de justiça após a investigação da Polícia Civil, que ficou a cargo da 8º DP de Sorocaba. Os processos continuaram, a gente fez uma ação de dano moral, juntamos todas as imagens, todos os vídeos, fizemos uma peça inicial com demonstrativos, prints, e as imagens estão nos autos. Chegou esse ano, agora, mês passado, de forma bem conjunta, até um pouco coincidência até demais, a promotoria, no caso criminal,
pediu o arquivamento perante a Terceira Vara Criminal de Sorocaba, devido alegando que, conforme o depoimento do motorista e a depoimento dos policiais militares que fizeram a ocorrência no dia, foram constatados que quem passou no sinal vermelho foi o senhor Jefferson. Só que, infelizmente, a investigação da Polícia Civil e o promotor de justiça não foram nem atrás das imagens, não juntaram nenhuma imagem do processo, ou seja, a ação criminal foi arquivada somente pelo depoimento do motorista. Já no processo civil, infelizmente, veio a sentença. O juiz da causa, ele informa no processo, a sentença, que o processo é improcedente, pois alega também no procedimento que o senhor Jefferson passou no sinal vermelho, o que existe uma contrariedade na sentença. Nós poderíamos entender que o juiz divulgasse de forma procedente por outros motivos, entendesse que faltou freio no ônibus ou que alguma coisa aconteceu. Mas não, ele alega nitidamente na sentença que quem passou no sinal vermelho foi o senhor Jefferson, o que vai contrário às imagens do processo. Diante disso, o escritório fez 2 tipos de recurso. O primeiro na área criminal, que a gente juntou as imagens dos vídeos e pediu para que o promotor e o juiz envie novamente o inquérito para a delegacia para que faça as investigações necessárias. A doutora Daniela já abriu o processo novamente e pediu para o promotor se manifestar. Até o momento não tem uma manifestação no Ministério Público, mas possivelmente durante a semana terá e a gente passará para o seu auto para você publicar as próprias andamentos. Já no processo civil, a gente tem o direito de fazer um recurso chamado embargo de declaração, que quando existe alguma obscuridade ou contrariedade na sentença, a gente questiona o juízo por que daquela situação. Nesse documento eu pedi para o juiz explicar por que a sentença dele alega que o Jefferson passou do sinal vermelho se as imagens fornecidas pela própria Urbis, que é a empresa detentora do todo o controle de ônibus de Sorocaba, mostra que quem passou no sinal vermelho foi o Jefferson. E agora estamos aguardando essa decisão dele. Ele pode modificar a sentença e até continuar sendo improcedente, mas por outros fatores, pode reverter e decidir que ele realmente se equivocou nas imagens da sentença procedente. Independente da sentença que ele fizer agora, a parte que se sentir perdida do processo vai entrar com um recurso de apelação nos tribunais superiores. O que a família pede aqui não é questão indenizatória de valores, porque antes de nós pegarmos as imagens, uma empresa de seguro que toma conta da Urbis, da City, entrou em contato com eles e depois conversou com o meu escritório e ofereceram valores para que a gente nem fosse atrás das imagens, para que arquivasse o processo e fechasse o caso. Só que sempre a família falou que a questão não é o valor indenizatório, não é a pecúnia, porque isso não vale a vida dos filhos deles, não importa o valor. O que eles querem é provar para a sociedade que os filhos deles estavam certos. Porque, infelizmente, quando acidentes acontecem em regiões mais periféricas da cidade, sempre é mais fácil culpar o cidadão comum. Sempre vão alegar que é racha, que estava correndo, que estava de forma errônea, e não. No caso do seu Jefferson, um rapaz trabalhador, pai de família, filho amado, que estava indo trabalhar e infelizmente sofreu um acidente fatal. Então a luta da família não é pela questão financeira, porque a questão financeira já foi oferecida antes do processo. Sim. A questão da família é lutar pela verdade, pela justiça do caso. Que a gente espera que qualquer acidente que ocorra em Sorocaba, que a gente espera que diminua, como você falou, Sorocaba é uma cidade que mais mata pessoas de acidente, e muitos jovens, e normalmente os processos são arquivados porque são em regiões periféricas. Eles acham que, como aconteceu lá, não precisa de uma investigação mais apurada. A gente fica triste porque 2 anos, quase 3 anos de inquérito policial, 3 anos de inquérito policial, e a única coisa que foi feita no inquérito policial foi ouvir o motorista e ouvir o policial militar que chegou após o acidente. E com isso arquivar o processo, sem dar ênfase auditiva dos parentes ou até as imagens dos casos. Basicamente é isso que a gente tem a dizer sobre a questão processual. A gente espera que o Poder Judiciário analise com mais carinho o processo, a gente não espera favorecimento, espera justiça. A verdade, né? A verdade dos fatos. E a verdade está nítida. É até estranho, assim, porque 3 anos depois a família colocou os vídeos na internet. Porque a família sempre teve certeza que as imagens do processo seriam um julgamento justo. Sim. Infelizmente, não foi, e devido a isso, a família procurou as mídias da cidade para poder uma divulgação, para que isso não venha a ocorrer com outros familiares de outras pessoas. E que a gente espera que é justiça, e agradeço o espaço que você está nos dando aqui
para poder expor esse caso. Doutor, eu vou pedir até o seu auxílio para a gente analisar as imagens desse caso, depois os familiares poderão ficar à vontade até para se pronunciar. Eu vou pedir para a Josi colocar primeiro o vídeo 1, que mostra o momento do acidente. É difícil até para a família ver, mas a gente precisa colocar para a população ver. Então você que está nos assistindo, você está vendo no nosso telão o momento em que aconteceu o acidente. Coloca o vídeo 1, por favor. Esse é o momento, você que está nos assistindo aí, ó, é o momento que aconteceu o acidente, é no Terminal Vitória Regia, é isso, né? Sim, no Terminal Vitória Regia. Esse é o momento que aconteceu o acidente. Por que eu gostaria que você que está nos assistindo prestasse atenção? Coloca a primeira imagem, a imagem 1 no nosso telão aqui, para a gente comentar. Preste atenção na imagem 1, que lá no fundo está aparecendo a parte da frente do ônibus. Nós analisamos o vídeo que nós recebemos e exatamente nesse momento que aparece a imagem da frente, a imagem frontal do ônibus ali, o semáforo para quem sai aqui do terminal, ele fecha. Então é nesse momento, nesse exato momento que você está vendo aí na imagem, que o semáforo ele fecha. Se você pegar desse time aí, agora coloca a imagem 2, por favor. Até o momento em que o ônibus chega até a via, já se passaram, eu estou falando porque a nossa equipe cronometrou com base nas imagens fornecidas. Desse timer 1 até o timer 2, se passaram 2 segundos e 4 milésimos. 2 segundos e 4 milésimos. Agora, do tempo inicial, da imagem 1, que é o momento em que fecha o sinal, até a imagem 3, que é a da colisão, põe a imagem 3. Se passaram 3 segundos e 4 milésimos. Por que nós estamos focando no timer? Por quê? Porque quem dirige sabe que quando um sinal ele fica vermelho, quando o sinal ele fica vermelho, o sinal da via contrária, ele ainda permanece verde por um período, certo? Que é o momento do trânsito do veículo que está passando ali na via. Esse timer, ele é no máximo 2 segundos. Você pode analisar aí, você que dirige, pode analisar no trânsito de Sorocaba. É no máximo 2 segundos. Então, as imagens, elas mostram que no momento em que fecha o sinal, que é a imagem 1, volta a imagem 1. No momento em que fecha o sinal, que é esse timer aí que você está vendo na imagem, até a imagem 3, que é o da colisão, coloca a imagem 3, por favor. Se passaram 3 segundos e 4 milésimos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é nos basear na lógica, tá? Então, na lógica, para o motociclista, o sinal já estava no verde. Se nós analisarmos a lógica do semáforo de Sorocaba. O semáforo de Sorocaba ele é diferente, por exemplo, do de Campinas. O de Campinas ele tem o tempo, né? 10, 9, 8, 7. O nosso não. O nosso é só o de cores. Né? Então, se nós analisarmos pela lógica, 3,4 milésimos, 3 segundos e 4 milésimos, esse timer do semáforo fechado já estaria, doutor, aberto, verde, por assim dizer, para o motociclista, com base nessa análise que nós fizemos. É que assim, vocês tiveram acesso a só a imagem do acidente. Sim. Mas nós temos acesso, que está nos autos, de 1 hora mais ou menos do vídeo. E é nítido nessas imagens o sinal verde para alguns ônibus fazendo conversões e outros ônibus parando no sinal vermelho. Sim. Por alguma coisa que a gente desconhece, o motorista estava muito anterior à faixa no vermelho e mesmo assim ele prosseguiu. Existe um equívoco de alguns comentários dizendo que o sinal estava verde para o motorista, do ônibus e vermelho para o motorista, para o ciclista, que seria o Sr. Jefferson. Ocorre que vocês estão vendo o sinal vermelho ali, aquele sinal vermelho ele é especificamente para quem está no ônibus. Os pedestres, existe uma torre naquele segmento mais alto que tem o farol para quem sobe e para quem desce. Se vocês perceberem logo na imagem, depois do acidente, que você solta ele, você percebe que os carros começam a descer. Sim. Por que a diferença do time? Porque o motorista, o Jefferson, a gente entende que provavelmente ele estava subindo a via. Então, o sinal deu verde, ele continuou. Ele não precisou reduzir ou parar. Ele não estava em velocidade extrema. Ali é uma velocidade, se não me engano, de 60, 40 por hora. Ele deve estar nessa velocidade. E o ônibus com ultrapassou o sinal vermelho. Infelizmente, coincidiu o motorista não ter se atentado a isso, freado antes, infelizmente veio o acidente acontecer. Mas infelizmente é nítido que o motorista
passou no sinal vermelho. Algumas pessoas acham que estamos aqui querendo achar culpados. Nós queríamos nem estar aqui. Ninguém queria estar aqui discutindo a morte de um adolescente, de um jovem. A gente só quer que as coisas sejam feitas de forma correta para que isso pare de ocorrer. Porque, infelizmente, nós sabemos que no Brasil as pessoas se sentem mais à vontade cada vez que acaba uma impunidade. Sim. Se não tem punição, as pessoas se sentem à vontade. Se no caso do seu Jefferson vai entender que se passar o sinal vermelho, matar alguém, não vai acontecer nada, vão continuar fazendo isso de forma rotineira. Infelizmente, as imagens são claras, são fortes, e o Jefferson, acho que para quem não sabe, infelizmente ele ficou uns dias internado no hospital ainda, sofreu politraumatismo, vários órgãos pararam de funcionar, que até veio a óbito. Não foi imediatamente. A pessoa entende que acho que a pancada foi... Ele estava tão rápido que a pancada foi tão forte que ele morreu no local. Não, ele não morreu no local. Desde que a pancada... Ele não estava rápido. Ele sofreu politraumatismo porque ele bateu no ônibus, caiu no chão, sofreu os traumas e ficou alguns dias internado na UTI, até que infelizmente veio a óbito. Ou seja, ele não estava numa velocidade rápida. Infelizmente, o motorista da Urbis e a própria Urbis, junto com as suas outras operadoras, são responsáveis pelo acidente. Agora a gente espera que seja julgado de forma com isonomia os processos. E até nós gostaríamos de alertar aqui, nós já fizemos até matéria sobre isso, e não estamos falando que é o caso, tá? Mas tem acontecido muitos acidentes envolvendo ônibus, né, do transporte público, então é necessário um cuidado maior, sem apontar culpados, mas é necessário realmente um cuidado maior nessa situação. Bom, então você acompanhou em detalhes as imagens, eu acho que quem está nos assistindo conseguiu compreender como realmente aconteceu este acidente. Agora, a gente gostaria de conversar um pouco com os familiares, por mais que a gente ache que é muito difícil, né, falar. Eu até, junto com o doutor Ricardo, a gente estava falando que a gente não consegue nem imaginar o que eles estão passando nessa situação, mas é importante você que está nos assistindo acompanhar o depoimento deles. Então, primeiro, o José Evangelista, que era pai... Obrigado pela vítima. Oportunidade. Pode falar. Vocês não precisavam vir aqui, mas o que aconteceu com meu filho não pode acontecer com outro. Eu peço justiça, porque é muito raro. Você que é juiz, advogado, assista o caso para não acontecer com outros. Aconteceu com meu filho, para não acontecer com outro. Porque não é fácil para ninguém. Veja, assista o vídeo, por favor. Eu imploro para você assistir o vídeo, porque não é fácil para mim, nem para os irmãos. Para ninguém, eu acho. Isso, a Patrícia é a mãe, por favor, Patrícia, a sua... Então, que nem eles estavam querendo fechar o caso do Jefferson, né? Porque falou que não tinha prova suficiente. Mas as imagens mostram. Para que mais do que isso? E daí nós temos que ficar passando por isso, apanhando, jogando em rede social, vindo na TV, cobrar por justiça. Por uma Sofre coisa em dobro, que né? aconteceu com meu filho e está passando por tudo isso de novo. É só o que eu tenho para falar. Eu só quero justiça. Não quero dinheiro, não quero nada, só quero justiça. Porque ele não foi culpado. Estão querendo pôr a culpa nele. Sendo que ele não foi culpado. As imagens mostram que ele não foi culpado. Só isso que eu quero. Muito bem. A Tiffany também, que era esposa, por favor, fala pra gente como você recebeu essa notícia. É uma coisa muito trágica, né? Quando aconteceu. Eu estava no serviço. Fala bem próximo do microfone. Ele foi trabalhar, eu estava no serviço. Eu mandava mensagem, não respondia. Aí quando foi, demorou bastante para eles. Bem próximo, por favor. Já. Quando foi umas 10 horas da manhã, isso aconteceu 6 e pouco, né? Quando foi 10 horas da manhã, o hospital ligou e falou que ele estava lá no hospital. Aí eu fui para lá. Daí lá eu fiquei esperando 6 horas, né? Mais ou menos. Você ligou para mim estar lá no hospital. Eu estava indo trabalhar, tinha ligado para mim trabalhar. Daí ligaram no hospital, falei que não ia trabalhar porque eu precisava ir no hospital. Daí eu estava indo, daí não sei o que aconteceu lá, que daí não ia deixar eu entrar. Só podia uma pessoa. Daí, como ela já estava lá, ela ficou. Daí eu voltei para casa porque eles falaram que não era nada. Daí depois que a assistência social ligou, chamando para ir lá, para conversar, para falar sobre
que tinha acontecido com ele e o caso dele, o que era. Ele já estava todo entubado, e passou uns par de dias entubado, como passou também um monte de dia na UTI. Depois foi pro quarto, do quarto voltou para o UTI. Aí ela pegou meningite, pegou Covid, aí Voltou dentro do hospital. Tá certo. E daí, quando ele voltou para o UTI, ele saiu, foi pro quarto, mas os médicos já tinham falado que o caso dele não tinha mais jeito, era só aguardar. Deus leva ele. E foi o momento que nós ficamos até o dia que levou ele. Tiffany, quer falar? Ele ia à noite, eu ficava durante o dia. A Tiffany ia, era poucas vezes que ela ia, porque ela estava trabalhando. Mas nós ficávamos lá com ele direto. Eu saía de manhã, entrava às 8, saía às 5, abandonei meus filhos em casa, abandonei serviço. Eu estava com o bebê com dor. E tive que abandonar, largar cada dia, para não estar ficando no hospital, porque jamais eu ia abandonar ele naquela situação. Que serviço, essas coisas, depois a gente arruma. Mas para minha prioridade é também. Porque eu queria que ele saísse de lá bom. Ele veio para cá com um dia só em casa. Ele veio, acho, numa quinta-feira. Daí, na sexta-feira, nós tivemos que correr com ele, porque a cabeça dele começou a inchar muito. Porque não estava soltando o líquido lá, porque eles tinham apanhado um aparelho lá e parece que foi calor, tem inchado muito. Aí não estava tirando o líquido, aí começou a inchar. Daí, depois que ele foi, entrou na UTI. E daí, quando foi pro quarto, já foi sabendo que dali ele não ia sair. Ia pegar um meningite lá dentro do hospital e pegou Covid também, aí afastou nós mais de perto dele. Sucessão de fatos, né? Não tem jeito, a gente ficar 24 horas do lado dele ali. Mas não teve, porque ele apareceu, não teve muito sucesso. Na verdade, o que vocês querem é só que a justiça, que a verdade apareça, basicamente isso, né? Seja feita a verdade, não Sim. querer jogar a culpa nele, que não estão querendo arquivar o processo, nem quiser arquivar o processo falando que não tinha prova suficiente, que nem ele é o culpado, sendo que ele não é o culpado. Mas não vou lutar. Por isso que nós viemos, nós jogamos na rede social, por isso nós estamos aqui na TV, porque nós queremos justiça para que não aconteça com outra pessoa o que aconteceu com o meu filho. Tá certo. A Tiffany quer falar alguma coisa para encerrar? Eu espero só que a justiça seja feita de forma correta, porque para que não aconteça com outras pessoas mesmo. Não foi fácil para a gente, né? E a gente não quer que outras pessoas passem por tudo que a gente já passou e o que a gente ainda está passando. Sim. Agora, por favor, passa para o doutor aqui para a gente finalizar. E você que está nos assistindo, acho que você compreendeu, né, que a família, o que eles querem, até ofereceram um valor financeiro para eles, para fechar o processo. Mas agora imagina você que é pai, você que é mãe na situação deles, no local deles. É a empatia, é se colocar no lugar da outra pessoa. Agora se coloque no lugar deles. Você recebe essas imagens, aí você vê que o seu filho não teve culpa no acidente e no processo ele vai ficar como culpado. Eu acho que ninguém aceitaria isso, né, gente? Ninguém. Então é por isso que nós estamos aqui. Não é para expor família, não é para expor caso, mas é para que até ajude a forçar um pouco mais, a dar mais visibilidade para que a justiça seja feita. Como o doutor Ricardo falou muito bem, o parecer da justiça pode colocar o que for, eles podem colocar um outro entendimento. Agora, falar que ele saiu como culpado, com base nas imagens, com base no tempo, com base no vídeo, é humanamente impossível, né? A gente alegar isso analisando da forma como nós fizemos aqui. Então, doutor, para a gente finalizar, eu gostaria que, até fazer um compromisso com o senhor aqui, depois que tiver mais informações sobre esse caso, tiver resposta, se o senhor puder mandar para a gente manter os nossos espectadores informados se realmente o caso foi reaberto, todo o processo. O senhor pode fazer isso para a gente? Não, posso sim, porque, como todos sabem, existem os processos de segredo de justiça e os processos em aberto. Esse é um processo em aberto. Qualquer pessoa aqui de pegar o nome do seu Jefferson ou o número do processo tem acesso ao procedimento e todas as provas dos autos. Nós não temos nada para esconder, nem o Ministério Público, nem o juízo. Então, assim que sair alguma resposta dos nossos recursos, eu enviaria para o seu Elton, para
para que a LTV possa publicar e dar andamento aos fatos. Nós não estamos aqui para querer manchar a imagem da Polícia Civil, ou dos promotoria, ou do próprio juízo da causa. Que são instituições sérias, né, doutor? São instituições sérias, são pessoas. A gente entende que equívocos podem acontecer de qualquer lado. O bom do ser humano é poder entender que houve um equívoco e reanalisar a situação. A gente entende que o juízo pode ter visto o sinal vermelho e entendido no primeiro momento que aquele sinal era para o seu Jefferson e não para o motorista do ônibus. Mas reanalisando com as explicações, com os fatos, pode ver que não foi dessa maneira e entender e dar um novo parecer. Como eu já expliquei, ele pode continuar sendo improcedente o pedido indenizatório, pode ser no criminal enquanto pedir o arquivamento do processo, pode. Isso não cabe a mim julgar nem aos familiares. O promotor de justiça pode entender que não há indícios para fazer um inquérito, uma ação criminal contra o motorista, alegando vários fatores, mas falar que o seu Jefferson ultrapassou o sinal vermelho e ele causou o acidente, isso mata a família duas vezes, pune a família duas vezes. Uma porque já perdeu seu filho e outra que para todo mundo que vê o resultado fala, seu filho estava errado, seu filho que estava correndo, seu filho que não prestou atenção. Você pune a família duas vezes. Nós não queremos aqui que o motorista seja condenado a 300 anos de cadeia, nós entendemos que é um pai de família, trabalhador, mas naquele momento ele cometeu um erro. Infelizmente, custou a vida de um jovem. E esse erro tem que ser apurado da melhor maneira possível e dando um parecer mais coerente para a família e para a sociedade. As coisas não podem passar impune. Um país igual o nosso, que tudo sai como impune, as coisas pequenas assim são piores ainda, porque dói no coração das pessoas. Mas eu agradeço o espaço, Elton, e estamos aqui disponíveis para qualquer informação que vocês precisarem. Muito bem, esse é o programa Voz da Justiça, aqui na LTV Mais Sorocaba. A gente vai continuar acompanhando esse caso para deixar você sempre bem informados. E você que tiver qualquer caso, seja judicial ou do tipo, o programa Voz da Justiça é exatamente para isso. É para dar voz a casos em que às vezes a pessoa interprete que houve algo, uma decisão equivocada ou algo assim. Pode entrar em contato com a nossa redação, porque nós estamos aqui para ouvir vocês. Obrigado à família por ter vindo aqui, por ter esclarecido esse fato para a gente. Agradecemos o Dr. Ricardo também pela presença. Você que está nos assistindo, se quiser acompanhar todas as matérias, reportagens da ELTV Mais Sorocaba, é só acessar sorocaba.eltv.digital. Tem todas as informações, todos os nossos programas. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.